A mensagem do arrependimento dentro do anúncio do Evangelho está sendo restaurada em nossos dias. Se quisermos fazer discípulos como Jesus fez, temos que pregar o que ele pregou. E o Espírito de Deus chama os homens para o arrependimento. Uma vez que o sacrifício substitutivo de Jesus foi anunciado, é preciso exortar a todos que se arrependam do pecado e creiam nesse Evangelho. A Bíblia traz esse chamado ao arrependimento. Sempre esteve presente e no ensino desde a antiga aliança, passando pelo próprio Jesus e os primeiros apóstolos e discípulos. Em nossas células temos pessoas não convertidas ou novas na fé e pessoas que estão caminhando rumo à maturidade. Por essa razão, esta realidade espiritual precisa ser pregada, ensinada e atualizada na vida da igreja e em nossos corações. Nós sabemos que a mensagem do arrependimento é absolutamente necessária para a salvação. Porque lá em Provérbios, capítulo 28, versos 13, diz o seguinte: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não há nenhuma promessa na Bíblia para aqueles que não confessam seus pecados. Existe, porém, aqueles que confessam o seu pecado, mas mesmo assim não encontram a bênção de Deus simplesmente porque a confissão deles não foi autêntica, não foi verdadeira, não tem a marca da sinceridade e do autêntico arrependimento. Há na Bíblia pelo menos 7 homens que disseram a frase "eu pequei", demonstrando um certo arrependimento. Mas cada um deles, porém, é um exemplo de como a confissão pode ter diferentes formas e resultados. E eu gostaria nesse momento, nessa aula, participar com você dos 7 tipos falsos de arrependimento que nós, como líderes de célula, como líderes de grupos, precisamos entender. Primeiro, o arrependimento do pecador endurecido. Êxodo capítulo 9, versos de 27 em diante diz o seguinte: então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já basta estes grandes trovões e chuvas de pedra, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Êxodo capítulo 9, verso 34. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e o dos seus oficiais. O primeiro exemplo que temos é a de Faraó, que diante de Moisés disse: eu pequei. Vou chamar esse exemplo de o pecador endurecido. Então, existem aqueles que até confessam-se pecadores, mas eles fazem isso quando experimentam algum terror. Você julga o valor de uma confissão, posso até dizer então, quando você percebe as circunstâncias debaixo do qual foi feita. Enquanto o trovão estava rolando no céu, enquanto o fogo incendiava o solo e enquanto o granizo destruía tudo, ele disse: eu pequei, demonstrando o seu arrependimento como pecador. Quando estão no leito da enfermidade, quando estão com inúmeros problemas financeiros e quando o casamento acaba, normalmente essas pessoas de coração endurecido se ajoelham e dizem: eu pequei e arrependido estou. Mas que proveito e que valor tem a confissão deles? O arrependimento que nasce nas tempestades acaba morrendo na calmaria. Não estou dizendo aqui que todos são assim, mas nesse caso é. É aquele arrependimento criado entre trovões e raios, cessou tão logo foi silenciado. Há muitas pessoas assim. Correm para a igreja assim que enfrentam um problema e confessam todos os pecados, mas tão logo passa o problema, eles voltam para o pecado e o seu estado anterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, as igrejas ficaram cheias depois dos atentados de 11 de setembro. Mas assim que os americanos voltaram a se sentir seguros, abandonaram a piedade que aparentavam possuir.
Talvez você tenha se esquecido dos votos que você fez no dia da luta, mas Deus não se esquece. Há pessoas que dizem: se o Senhor me livrar, serei um crente fiel. Mas se ele não faz segundo o voto, ele mentiu para Deus. Ele fez uma falsa promessa, porque nunca teve a intenção de cumpri-la. Seu desejo era só de se livrar da situação. Este é um dos estilos de arrependimento que nós conhecemos e que o líder de célula precisa estar atento para identificá-lo. É um tipo de arrependimento completamente sem valor. É inútil você dizer eu pequei no meio da tempestade e não se esquecer disso na hora da calmaria. Segundo, o arrependimento do inconstante. No livro de Números, no capítulo 22, versos de 32 ao 34, encontramos o segundo tipo de arrependimento. Diante do anjo do Senhor, Balaão disse: eu pequei. Esse é o homem inconstante e duvidoso. Ele sente que pecou, mas é tão mundano que ama a injustiça. Balaão, ele ilustra bem esse tipo de caráter. Eu pequei, disse Balaão, mas apesar disto, ele continuou com seu pecado. Ele se curva para o bem e para o mal igualmente. Algumas vezes fala com inspiração e triunfo e outras vezes ele exibia a mais sórdida cobiça do homem caído. O homem que está lá em cima está cheio do Espírito Santo, porém agora está dando dica do inferno aqui embaixo. E foi assim com Balaão. Esse é o sujeito que vem ao culto e fica cheio de revelações, fica cheio do Espírito Santo, porém na segunda-feira é a mais pura serpente. Esse é um homem de duas mentes, um homem com duas disposições. A Escritura diz: ninguém pode servir a dois senhores. Hoje em dia, isto é frequentemente mal entendido. Eu acredito que o jeito certo de ler essa passagem é: ninguém consegue servir a dois senhores, porque ambos não vão poder ser senhores. Ele pode servir os dois, mas os dois não podem ser senhores. Um homem pode viver por 20 propósitos diferentes, mas ele não pode viver para mais de um propósito principal. Nenhuma confissão de pecado pode ser genuína a menos que seja feita de todo o coração. É inútil você dizer eu pequei, arrependido estou, e então continuar pecando. Balaão ofereceu sacrifícios a Deus no altar de Baal. Isso era típico do seu caráter. Hoje, também muitos oferecem sacrifícios a Deus no santuário de Mamon. A confissão daquele homem duvidoso não tem valor algum para Deus. E essa é a realidade que vamos encontrar com muita frequência em nossas células. E terceiro, o arrependimento insincero. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 24, lemos: Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Saul representa o arrependimento sem sinceridade. Saul não era como Balaão, que até certo ponto era sincero. Ele é justamente o oposto, e sempre modelado pelas circunstâncias ao seu redor. Samuel, o profeta, lhe reprovou e lhe disse: Eu pequei. Mas ele não queria realmente dizer aquilo, porque se você ler o verso inteiro, você vai vê-lo dizendo: Porque eu temi o povo, o que era uma desculpa mentirosa dele. Saul nunca temeu ninguém. Ele sempre estava pronto para fazer a sua própria vontade. Um pouco depois, ele sustentou outra desculpa, afirmando que havia trazido bois e cordeiros para oferecer ao Senhor. Portanto, ambas as desculpas não havia sinceridade em nada. A característica mais forte de Saul era sua hipocrisia. Um dia ele mandava buscar Davi para matá-lo. Outro ele declarava: Tão certo como vive o Senhor, Davi não morrerá. Outro dia, porque Davi salvou a sua vida, ele disse: Mais justo és do que eu, não tornarei a fazer-te mal.
Isso ele disse não antes de eu persegui-lo muito com o objetivo de matá-lo. Às vezes Saul se encontra entre os profetas e profetizando. Logo depois você vê ele entre as bruxas. Era hipócrita em tudo. Infelizmente, há pessoas assim em nossas células. Não importa o que se diga a eles, eles sempre concordarão com você. Alguns homens parecem ter coração de borracha. Se você o tocar, é feita uma impressão, mas logo retoma o seu estado original. Você pode apertá-lo para valer, e eles são tão elásticos que você sempre alcançará seu propósito. Entretanto, eles não têm firmeza de caráter e logo voltam a ser o que eram antes. Ele atende a um apelo e diz: eu me arrependo dos meus pecados. Só que ele não se vê como um pecador. E ele só diz isso para agradar alguém. Dizer eu pequei de uma maneira sem significado real é uma ofensa para Deus. E escarnecemos a Deus quando confessamos de forma insincera diante da sua presença. Então precisamos ter um coração sincero para buscar o verdadeiro arrependimento nas nossas vidas. E o quarto é o arrependimento duvidoso. Este aqui é o caso de Acã, que está lá no livro de Josué, capítulo 7, versos 20. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Acã foi aquele que roubou os despojos da cidade de Jericó e foi descoberto através de sorte. Ele foi denunciado e levado à morte. Ele não se entregou, porque se ele tivesse se entregado, talvez a realidade da vida dele tivesse sido outra. Ele preferiu deixar as coisas acontecerem. Vai que a sorte cai sobre outra família. Este caso representa aqueles cujo arrependimento é questionável, como no caso de pessoas no leito de morte. Eles se arrependem aparentemente, mas não podemos ter certeza. Esta convicção parece ser satisfatória, mas não temos como ter realmente certeza daquilo que estão fazendo. Por isso o caso de Acã está associado ao arrependimento duvidoso. Já vi uma pessoa que se arrependeu e aceitou Jesus no leito de enfermidade pensando que estava morrendo. Mas depois, por algum motivo, se curou. Porém, não mudou verdadeiramente seu modo de vida e voltou aos seus pecados como antes. Esse é como Acã. Não temos certeza do seu arrependimento e foi por isso que ele foi executado por Josué. Arrependimento no leito de morte é muito frágil. Seus fundamentos são pobres. Temo que depois de tudo, esta pessoa ainda possa se perder. A pior coisa é você morrer e as pessoas não saberem com convicção o seu destino eterno. O que precisamos é de morrer com toda segurança. Morrer com a entrada garantida no reino dos céus pela fé em Cristo Jesus. Aliás, deixando um testemunho que nós partimos dessa vida em paz, porque confiamos em Deus. E nas realidades de nossa célula, nós iremos nos deparar frequentemente com esses tipos de situações. Quinto, o remorso sem arrependimento. Este é o pior de todos os arrependimentos. É o arrependimento de Judas, chamado de arrependimento de desespero ou remorso sem arrependimento. Agora, tanto o remorso quanto o arrependimento são dois sentimentos marcados por grande tristeza e aflição. Porém, são completamente diferentes um do outro. Primeiro, a tristeza ou o remorso do mundo não produz mudança verdadeira, mas o arrependimento produz. Por quê? Remorso é tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo pecado em si. Se não houvesse consequências, não haveria tristeza. Não existe tristeza pelo que o pecado é em si, por ele afligir o coração de Deus e profanar o nosso relacionamento com ele. O foco da dor do remorso é tudo horizontal, do mundo, e nem um pouco vertical, interessado no modo como o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus. Portanto, assim como as consequências passam, o comportamento ressurge. O coração não ficou enjoado com o pecado em si, então o pecado continua enraizado nele.
Em Mateus capítulo 27, versos de 3 ao 5, diz o seguinte: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas teve remorsos. Sua natureza revoltou-se contra si mesmo. Ele não reconheceu sua fraqueza, não chorou seu pecado. Seu orgulho foi o que o levou à forca. Arrependimento não é remorso. Remorso é apenas um sentimento de tristeza momentânea ou vergonha por algo que aconteceu. Remorso não resolve a questão do pecado. Ele confessou, porém não se arrependeu. Bom, o sexto é o do arrependimento do homem temente. No caso de Davi, todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Só uma coisa que Davi não contava, é que Deus estava vendo, segundo Samuel, capítulo 11, verso 27. E então o Senhor enviou a Davi o profeta Natã para repreendê-lo. Davi, então, aí sim, foi tomado por um sentimento de culpa e de horror, mesmo depois de 9 meses. E foi nessa condição que Davi reconheceu o seu pecado, e arrependeu-se e foi reconduzido à comunhão com Deus. Lá no Salmo 51, versos de 1 ao 4, nos revela a situação espiritual em que se encontrava Davi. Veja só, o texto diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Leva-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado já está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Este salmo aqui, ele é interessante, porque ele nos fornece algumas características, alguns passos que o homem que é temente a Deus deve fazer diante do seu pecado. Então, vamos observar aqui alguns passos interessantes. O primeiro é o passo da restauração e do reconhecimento do pecado, que a gente observa bem no versos 3. O segundo passo da restauração é o reconhecimento da natureza do que temos feito, como está no versos 2. E o terceiro passo é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus, como observamos no versos 4. O quarto passo é o reconhecimento de que não temos nenhuma desculpa e nenhum direito diante do Senhor, como também está no versos 4. E o último passo da restauração é reconhecer que a sua natureza é essencialmente pecadora. É essencialmente o quê? Maligna. Mas tudo isso aqui tem que estar acompanhado de um profundo anseio pelo perdão de Deus. E isso só acontece pela profunda consciência do seu estado e condição e de ter uma nova atitude diante de Deus. Este é o arrependimento de um homem que já é filho de Deus, temente a Deus. Um arrependimento aceitável diante de Deus. Seu arrependimento foi cheio de sinceridade, contrição, de pranto, de humilhação e, sem mais, negociação com o pecado. Sétimo e último, o arrependimento genuíno do filho pródigo. O arrependimento que iremos explicar agora é um arrependimento autêntico. Podemos ver esse tipo de arrependimento, por exemplo, na vida do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, verso 18. Lá, nós encontramos o filho pródigo dizendo: Pai, eu pequei. Aqui está uma confissão abençoada. Aqui está a prova de que o arrependimento gera um caráter regenerado na vida do ser humano. Pai, eu pequei. Vamos lá ler o texto de Lucas capítulo 15, versos 17 ao 21. O texto diz: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Me levantarei,
e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para com seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz que ele caiu em si e largou o curral de porcos. A vida que é centrada no suprimento da natureza caída é um lugar sujo, imundo ou inteiramente desorganizado. Quem se arrepende fala como o jovem pródigo. Ele levantou-se e foi ter com seu pai. E é provável que no caminho de volta ele tivesse muito tempo para voltar atrás. E ainda assim ele voltou para a casa do pai. É este tipo de gente que experimenta o perdão do Pai eterno. E nós precisamos ensinar isso, pois muitos ainda não se arrependeram genuinamente diante de Deus e diante dos homens. A experiência do filho pródigo foi genuína, porém há muitos que têm fugido por muito tempo e não têm voltado à casa do Pai. A alma só pode encontrar descanso quando recebe o perdão. Porém, o perdão que sara a alma do homem é fruto de um genuíno arrependimento. Agora, o arrependimento ele traz alguns benefícios para nós. Primeiro, o arrependimento traz vida. O pecado leva à morte, mas o arrependimento leva à vida. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus como nosso Salvador, recebemos o perdão e a vida eterna. O arrependimento nos livra da morte eterna. Segundo, existe cura para o pecado, porque ela é como uma doença que nos infecta e destrói. Mas o arrependimento é o primeiro passo para a cura. Jesus é o médico que salva a vida de quem se arrepende. Terceiro, o arrependimento ele atrai o Espírito Santo. Deus perdoa quem se arrepende e dá uma bênção especial, o Espírito Santo. Então, quando nós nos arrependemos, somos salvos e recebemos a unção do Espírito para habitar em nossos corações. E aí então, o Espírito passa a nos guiar e a ensinar a cada um de nós a vivermos uma vida que realmente pode ser vivida diante de Deus. E quarto, o arrependimento nos aproxima do reino dos céus. E só quem é salvo pode sentir e entrar nele. O arrependimento nos abre a porta da eternidade para podermos desfrutar de toda a bondade e justiça de Deus. Então, para concluir, o arrependimento é uma decisão que precisa ser vivida por todo aquele que quer viver em Deus. Então, para concluir, o arrependimento é uma decisão pessoal que precisa ser vivida por todo aquele que quer estar diante de Deus para todo sempre.